Vem aí o podcast Físio e Saúde, com Thaís Rodrigues. Em cada episódio, você vai descobrir os segredos da saúde, o poder da reabilitação e histórias reais de superação que emocionam e inspiram. Toda quarta-feira, às 7h30 na tela da TV Metropolitana. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. E eu quero agradecer aos meus patrocinadores muito especiais, a Nutrivida e Saúde, que é uma clínica especializada com nutricionista e psicologia. Também quero agradecer ao Gesso Grandino, você que está precisando de gesso, de drywall, de aqueles guarda-roupas lindos agora, realizado com gesso. Entre e acesse também o Instagram que eu vou deixar depois para vocês. Quero agradecer também o site, Alô Campinas e Região. Ele aborda tudo de mais valioso e informações da cidade de Campinas e de toda a região. Agradecer também à Clínica Lior, uma clínica de desenvolvimento infantil, onde temos também terapeutas ocupacionais, psicólogo, fonoaudiólogo e também faço parte dessa clínica como fisioterapeuta. E agradecer também, muito especial, ao Home Care Asa Branca. Todo cuidado de feridas, treinamentos de equipes. Se você precisa realizar alguma aplicação com medicação, entra e acessa também e conheça o Asa Branca Home Care. E hoje, nesse podcast tão especial, eu tenho uma convidada muito especial também, que também é fisioterapeuta, só que de área diferente. Mi, seja muito bem-vinda, Milena, aqui no podcast. Então, eu quero apresentar um pouquinho dessa trajetória incrível que ela vai contar um pouquinho para vocês. Seja muito bem-vinda, Milena. Oi, tá. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui presente. Eu sou fisioterapeuta da área de traumato-ortopedia e esporte. Me formei na Universidade Federal de Alfenas. Sou daqui de Piracicaba mesmo, agora eu voltei para cá. E estou atuando nessa área agora. Me conta um pouquinho, quantos anos faz que você é formada, onde você trabalha, como é um pouquinho o seu trabalho, que hoje vai ter um bate-papo muito especial. Sim. Mas vamos mostrar para eles quem é a Milena fisioterapeuta. Então, faz 1 ano e 8 meses que eu sou formada, então recente aí. Já trabalhei. O meu primeiro ano de formada, eu trabalhei com Pilates, que foi o que me fez começar na fisioterapia, né? Eu decidi cursar fisioterapia porque eu era aluna de Pilates e me apaixonei, assim, pelo Pilates. Mas quando eu comecei a faculdade, eu vi que o Pilates que o fisioterapia é muito mais que só o Pilates, né? Tem muito mais coisa que eu não conhecia. E o que mais me encantou, assim, foi a área da ortopedia mesmo. Aí eu trabalhei 1 ano com Pilates. E agora eu consegui a oportunidade numa clínica de ortopedia mesmo. Atendo lá a maior parte do meu tempo e também dentro de um box de crossfit. Algumas vezes no clube de campo, dentro dos jogos do clube de campo. Então, cada dia eu tô num lugar ali. Gente, fisioterapeuta, vocês sabem essa rotina. A gente nunca tem um emprego só, Não. né? Isso é muito bom. E hoje o tema muito especial. Quem não tem dor, né, pessoal? Os fisioterapeutas também têm dor, viu? Sim. Então, a Milena vai contar um pouquinho sobre as dores crônicas, as diferenças entre crônico, agudo. Vai contar um pouquinho da experiência dela em atuação, né, com pacientes que sentem dores. Como, eu já citei para vocês, quem hoje não apresenta dor. Mi, conta um pouquinho para nós, né? Eu vejo muito alguns pacientes relatarem: o médico falou que eu tô com uma dor aguda. Qual que é essa diferença de uma dor aguda, de uma dor crônica? Conta um pouquinho para nós. Eu acho que a dor aguda, ela é menos de 3 meses, né, de duração. Então, é uma dor que passa rápido. Normalmente acontece devido a um trauma, algo relacionado. E quando tem um processo de cicatrização tecidual, já melhora essa dor, né? Já na dor crônica, essa dor perdura por mais de 3 meses
e tem um processo de neuroplasticidade que o corpo ainda fica, os nervos, né, da região que está dolorida ficam enviando sinais para o cérebro. Mesmo que ainda não tenha mais a lesão, ainda continua tendo esse estímulo cerebral e a pessoa continua com dor por mais de 3 meses. Meu Deus, tá vendo a diferença entre dor crônica e uma dor aguda? Hoje você atende mais pacientes apresentando dores crônicas ou dores agudas? Ou... Eu acho que é mais mesclado lá, porque atende bastante atleta, então às vezes o atleta é mais uma dor aguda, porque lesionou, rompeu um ligamento, tal. Agora, nas dores, por exemplo, de coluna, uma artrose, então é algo mais crônico, também aparece bastante na clínica. E eu vejo muito também, né? Eu não sou da área da dor, né? Minha área é totalmente diferente da reabilitação motora e respiratória, mas eu vejo muito somente os choquinhos da vida, né? Sim. E nós sabemos que não é somente isso. Conta um pouquinho a importância da fisioterapia na atuação dessa dor, independente se ela é aguda ou crônica, para o alívio de dor, e a importância do movimento. Sim, isso é uma coisa também que é um desafio, assim, com os pacientes de dor crônica, porque normalmente eles têm muito medo do movimento, eles acham que o movimento vai piorar a dor deles. E ter essa conscientização que não, o movimento é o que vai te curar, é o mais difícil, assim, eu diria, no tratamento, sabe? Então, e também tirar esse estigma de que a fisioterapia é só choquinho, que não funciona e tal. Então, eu acho que trazer esse atendimento mais personalizado, individualizado, né? Porque o paciente precisa naquele momento mostrar que existem outros recursos, né? O laser, o ultrassom, várias coisas que podem ser usadas além do choquinho, né? E, na verdade, assim, o choquinho eu só uso mesmo quando o paciente perde totalmente o movimento, porque aí ele vai ajudar a fazer o movimento. Mas, assim, como estratégia de analgesia, eu não vejo muito... Tipo, tem outros recursos que podem ser muito melhores do que o choquinho, né? E mostrar isso para o paciente é um grande desafio. O que acontece, né? Eu vejo muito também nos atendimentos em relação a isso. Fisioterapia é choquinho ou massagem. Ou, às vezes, o paciente, por já ter feito em outro local, né, com outro profissional não tão especialista na área, eu vejo que ele já chega e fala, vai fazer choquinho? Vamos fazer choquinho, Sim, ele já vem pedindo, né? Ou vem acostumado também com o atendimento de convênio, aquele atendimento que tem de 10 pessoas ao mesmo tempo. É outro estilo de atendimento, né? E a qualidade do atendimento e do profissional que você procura faz toda a diferença, Sim, né? totalmente. Faz muita diferença ter esse atendimento personalizado mesmo, ter uma avaliação. Como é diferente você parar e fazer uma avaliação certinha do caso do paciente, não simplesmente chegar lá e atender, sabe? Eu acho que isso também é super um diferencial no atendimento da fisioterapia. A avaliação hoje em dia ela é tudo que ela Sim. né? Ela aborda o que precisa ser trabalhado, como vai ser, e você explicar para o paciente também a diferença de ser, igual eu sempre falo para vocês, mais um fisioterapeuta ou o fisioterapeuta que vai tratar não só ali o diagnóstico, né? Mas a causa do diagnóstico. Que às vezes os fisioterapeutas falam, eu vou tratar ali o diagnóstico, mas não vê quem está por trás daquele diagnóstico. Às vezes o paciente está com insegurança, não conhece o profissional. Então, isso é muito bom você procurar um fisioterapeuta qualificado, igual você Sim. mesmo falou, né? Que faz toda a avaliação individualizada, né? Traça os exercícios, um plano de tratamento correto para aquele paciente. Sim. E como ela mesmo disse, né? Alguns pacientes já vêm com esse pensamento de fisioterapeuta é só choquinho ou só massagem, né? Sim, e como é difícil também mostrar para o paciente que, tipo, às vezes eles vêm querendo uma mágica, tipo um remédio, uma infiltração, que eles adoram essas coisas que vai, tipo, passar na hora, né? E mostrar que, tipo, é um processo, a dor crônica não vai passar em um atendimento. Então, dá essa perspectiva do paciente de quantas sessões ele vai precisar e que ele vai, sim, melhorar, mas que demanda também do que ele vai fazer em casa. Isso é muito importante. Porque, assim, num caso mais grave, no máximo, ele vai lá na clínica 3 vezes na semana.
E o que eles fazem nos outros dias? Se ele ficar só deitado, se alimentando mal, ele não vai melhorar. Então, essa parte das orientações para casa eu acho muito importante. E você, como fisioterapeuta, você passa essas orientações para ele em casa? Passo. Sempre a gente tem até um aplicativo lá na clínica que a gente monta uma planilha de exercícios para continuar fazendo em casa, tanto durante o tratamento, como também principalmente depois. Tipo, o paciente teve alta, e aí, o que ele vai fazer agora, né? Normalmente a gente encaminha, né, para o paciente voltar para academia, para um pilates ou para alguma outra atividade física que ele goste, e também passamos orientações específicas do exercício para a lesão que ele tem, né? Então, isso também é importante. Às vezes o paciente precisa pôr um gelo, pôr uma bolsa quente, que a gente não vai perder todo aquele tempo dentro do atendimento. Então, se ele fazer em casa, vai ficar muito mais rápido a melhora dele. Sim, ó, olha a diferença, né? Eu sempre falo de ser um profissional ou ser mais um. A diferença que tem pensando na alta desse paciente também, as orientações, que nem fez lá 2, 3 vezes sessões na semana. E o resto dos dias, né? Sim. Qual a orientação em casa? A importância do movimento. Muitos sentem dor, igual você mesma falou, né, Mi? E não querem movimentar porque acha que vai sentir mais dor. Sim. Mas é por falta de movimentar ali que vai doer mais, né? Sim. E a importância do fisioterapeuta nessa questão. Não, totalmente. E acho que uma coisa também que agora você falando, eu pensei que é muito difícil de ensinar para os pacientes é a diferença da dor muscular da dor que ele estava sentindo. Porque muitos pacientes confundem. Fez o exercício, vai sentir uma dor muscular. Paciente sedentário, nunca fez um exercício, vai doer mesmo o músculo. E como mostrar para ele que isso não é que tá piorando a dor dele, faz parte do processo de fortalecimento, né? Isso também é um grande desafio. É igual na academia, né? Imagine, eu aí quase 2 anos sem treinar, vou começar um exercício, no outro dia eu vou estar travada. Mas não é porque às vezes eu fiz errado. Às vezes pode ser também. Mas não é porque eu fiz errado, mas é porque eu estava muito tempo parada. O sedentarismo, né, causa também, né? Então, acaba que o músculo está sendo trabalhado ali de qualquer forma. E me conta um pouquinho, que nem você trabalha na clínica, né? Quais são, assim, a maioria dos diagnósticos que chega para você? Como que é? Olha, artrose chega bastante. Hérnia de disco chega bastante. Rompimento de LCA, bastante. Entorse de tornozelo. Tem, nossa, de tudo. Quadril também, tendinite de quadril. Tem bastante, é bem amplo. Lá chega do corpo inteiro, né? Então, é desde o pescoço até o pé, chega a caso lá. Bacana. Tratamento, então, é relacionado tudo à dor. Tudo a dor, tudo é tratamento ortopédico. Bacana. Sim. E fala um pouquinho o nome da clínica, né? Se eles permitirem falar. Eu atendo na clínica Moutamelo, fica no bairro Cidade Jardim, ali perto da Frias Neto, mais ou menos. E lá é bem legal, assim, porque tem esse trabalho em equipe e o dono lá da clínica, ele sempre faz a avaliação personalizada dos pacientes e depois a gente faz essa conversa para ele passar os pacientes pra gente. Então, ele faz a avaliação e depois a gente atende. É basicamente assim que funcionam os atendimentos lá. E também uma coisa que eu acho legal falar é que não necessariamente você precisa passar por um médico para estar indo lá na clínica. Porque muita gente tem essa dúvida, às vezes fica sentindo dor, o médico não tem horário, fica lá 3 meses sentindo dor. Cara, não, vai lá que a gente te atende, a gente é um profissional de primeiro contato, você pode ir até a gente sem precisar de um encaminhamento médico, né? Olha que bacana. O que você colocou agora é muito importante, Sim. porque muitos acham que para procurar um fisioterapeuta precisa de um encaminhamento médico, né? Então, o fisioterapeuta, ele faz toda essa avaliação e, se caso necessite, né, de uma avaliação médica mais específica, ele encaminha, Sim. né? Então, isso é muito importante. Você não precisa sentir dor, você não precisa de um encaminhamento médico, esperar meses uma consulta. Passa por uma avaliação com um fisioterapeuta especialista em dor para saber o que vai ser tratado, da melhor forma a ser tratado e para você não sentir dor, né? Porque dor, né? Eu falo em dor. Ninguém merece sentir dor, né? A minha rotina, né, com os pacientes, tira da cama, levanta, eu tô tendo muita dor na lombar, né? Eu imagino, porque se esforça bastante, Os movimentos repetitivos ali, né, diariamente. Então, a maioria dos pacientes
Tem paciente que eu atendo 2, 3 vezes ao dia, tira da cadeira e coloca na cama e volta e faz os exercícios. Então a gente precisa se cuidar também, né? Sim, a gente Isso precisa. é muito bom, porque senão a gente não consegue cuidar do próximo, né? Exato. E você falou que você trabalha também no CrossFit. Sim. Né? Qual que é o nome do CrossFit? É o Box CT do Engenho. Ah, bacana. Ali perto do Savenhago do centro. E lá você atende a hora que ocasiona alguma dor no momento ou eles podem marcar sessões com você? Como que é? Então, eu já participei também, às vezes tem campeonato, né, deles também. Aí eu atuo no campeonato, atendendo também. Mas normalmente lá eu fico nas terças e quintas à tarde, à noite também. Com hora marcada. Então, os alunos de lá, às vezes tem alguma dor, ou às vezes tem uma lesão também. Ou também não tem nada e quer fazer um preparo de prevenção, porque esse também é um outro Muito tópico, importante. né? Não necessariamente você precisa estar morrendo de dor para ir na fisioterapia. Pelo contrário, né? Você precisa quanto antes ir para prevenir. Principalmente se você pratica um esporte de alto impacto, como crossfit, corrida, futebol e todos os outros, assim, Isso né? é muito bom, a prevenção, né? Sim. Para evitar, para saber como realizar um alongamento adequado, Sim. para cuidar daquele músculo, né, daquela articulação, para poder ter, né, um impacto ali que nem no movimento no CrossFit. Isso é Sim. muito bom, muito bacana. Sim, e tem um aumento da performance, né? Do resultado esportivo a partir do momento que você começa a fisioterapia e começa a fazer os movimentos de forma correta sem prejudicar o seu corpo, né? Porque muitas vezes, por movimentos errados, você acaba prejudicando, vai ter que parar de fazer. Então, a fisioterapia tá aí para isso, para te ajudar a que você não precise parar o seu esporte por causa da dor, né? Então, começou a sentir alguma coisinha, já vai lá, já melhora para continuar no esporte. Olha que bacana, gente. Em CrossFit, ó, ideias aí pros empresários crossfiteiros aí ter um fisioterapeuta para Sim. prevenção e para o tratamento de lesões aí, né, de dores e também no âmbito de academias também, né? Sim. Seria muito bom, por mais que nós temos, né, muitos personagens super capacitados, professores de academia, especialista, né, professores mestres, doutorados aí, né, que faz doutorado. É muito bom o fisioterapeuta para poder reabilitar tanto na prevenção quanto no tratamento também para evitar aí essas lesões, né, Mi? Isso é muito bom. E qual o maior desafio que você enfrenta na sua área? Que você acha assim que você tem alguma dificuldade, algum desafio que você fale, nossa, é difícil. Sim, eu acho que em questão dos pacientes com dor crônica, o maior desafio é fazer com que eles tenham esperança ainda de que vai melhorar, sabe? Porque principalmente assim no atendimento que a gente faz particular, normalmente o paciente já procurou de tudo antes de chegar na gente. Infelizmente essa é a realidade, né? Então o paciente já fez 1000 coisas, nada tá melhorando, então ele já vem super desanimado. Então você ter essa comunicação assertiva, de explicar, né, todos esses tópicos que a gente até comentou antes, é difícil você fazer o paciente engajar no tratamento. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Você diversificar o tratamento, você fazer com que ele se motive ali dentro, porque depois que começa a ter um resultado, daí é melhor, porque ele já começa a ver. Mas antes disso, a gente tem que ser muito firme, muito comunicativo com o paciente, né? Para que ele entenda e tenha a paciência também de esperar começar a ter esses resultados e não desistir antes, né? Eles querem muito rápido, né? Sim. Eles querem aí na primeira sessão já tá sem dor, né? Sim. E algumas dores ainda já até consegue, né, melhorar. Mas tem alguns casos que é mais complexos, né? Né? Você é recém-formada, mas nesse tempo teve algum paciente que te marcou muito, assim, em questão de pessoal, né? E depois você me conta também em questão de querer desistir, que não queria mais fazer físio. Sim. Teve pacientes, uma paciente também que me marcou bastante. Inclusive, nossa, adoro ela. No final do tratamento, ela até me deu vários presentes, super fofa, uma querida. E também chegou assim, no primeiro dia, chorando assim de dor. Eu fui fazer uma liberação miofascial, manipular ela. Nossa, ela até chorou de tanta dor que ela tava.
totalmente, assim, desanimada. Também um caso desse que eu comentei, que já tinha feito N tratamentos e não tinha resolvido, né? E aí ela teve uma melhora do tratamento, tipo assim, tava mais ou menos na metade das sessões. Aí chegou um dia, aí tava tudo certo, ela tava melhorando, tudo ótimo. Aí no meio do tratamento, ela chega um dia assim e me fala: "Nossa, o tratamento não tá funcionando", super desanimada. "Não, porque minha dor voltou, que não sei o quê". Aí eu, tipo, com toda a paciência e calma do mundo: "Não, fica calma, vai dar tudo certo". Também não fico fazendo muita pergunta logo que o paciente fala, sabe? Eu espero um tempo, vou começando a fazer o tratamento ali, puxando um outro assunto, e depois eu volto naquilo, pra também dar uma acalmada, né? E aí eu, tipo, fazendo as perguntas assim pra ela e descobri que ela tava passando por um problema emocional. Isso, perfeito, Mi. Sim, que tava tendo um problema familiar na casa dela. Então, se eu chegasse pra ela, por exemplo, na hora e falasse assim: "Não, mas você tá estressada? Ai, mas aconteceu alguma coisa?" Tipo assim, às vezes ela ia ficar: Não aconteceu nada e tal. Mas com toda a paciência, conversa perguntando, né, como foi seu dia, mostrando o interesse pelo dia a dia do paciente, você vai descobrindo as coisas, porque eles contam. Então, a hora que eu fiz as perguntas e tal, de como tinha sido o dia dela, ela foi e contou que tinha acontecido alguns problemas. Então, como isso influencia no resultado do tratamento? E aí, depois deu tudo certo, conversando com ela, dando dicas também. Eu acho que falta muito também esse trabalho multidisciplinar. Porque muitas vezes os médicos nem sabem o que a gente faz, né? E como seria legal se a gente tivesse a equipe toda trabalhando junto pelo paciente, né? Então, nesse dia que ela tava assim, eu falei assim: "Nossa, você já procurou fazer uma terapia? Você toma algum remédio para ansiedade? Você já chegou a pesquisar sobre isso? Porque acho que seria importante no seu resultado do tratamento". Então, dando uma orientação para ela procurar outro profissional que também possa ajudar. Porque a gente também não vai fazer tudo, né? A gente não é psicólogo, não é psiquiatra. Então, a gente precisa dos outros profissionais trabalhando junto ali, né? E o que você falou da equipe multidisciplinar, estar muito conectado é muito importante, né? Então, assim, você apresentar, né? Eu vejo muito na dificuldade da minha área mesmo, a área da respiratória, na dificuldade, às vezes, de mostrar, não somente para médicos, né? Para outros profissionais, a diferença de um fisioterapeuta que trabalha o fortalecimento da musculatura respiratória, né? A manobra de higiene brônquica, ou o fisioterapeuta que só vai lá, aspira e vai embora, né? Porque Sim. tem ainda essa visão que o fisioterapeuta vai chegar, vai aspirar e vai embora. Então, nós precisamos nos fortalecer mais, nós mesmos fisioterapeutas, né? Para poder mostrar essa diferença. E os médicos e outros profissionais confiar mais no nosso trabalho. Sim. Né? Em questão de reabilitação, você aí na questão da dor, né? E esse equilíbrio emocional, eu vejo muito, você citou agora, e foi muito importante falar isso, porque altera totalmente a dor. Eu sei por quê. Eu tô com uma paciente, né, que eu atendo, ela é tracostomizada, só que ela passou por um nervoso, ela tem 21 anos. Ela passou por um nervoso final de semana, e a semana toda ela falou: "Thaís, eu tô travada. Thaís, minha bursite atacou. Thaís, pelo amor de Deus, faz laser. Eu não tô aguentando de dor, não tô aguentando minha parte sacral, ali a região sacral". Então eu percebi, né, que o equilíbrio emocional dela não estava legal, a parte emocional dela não estava legal e estava gerando muitas dores. Sim. Né? Já comuniquei também o psicólogo, que a gente, né, sempre tem o diálogo ali. E falei: essa semana pegue firme aí, porque se a parte emocional não tiver equilibrada, não tiver boa, vai desencadear outros fatores aí. E uma coisa importante também que eu acho que é uma dificuldade com esses pacientes é mostrar pra ele que, tipo, às vezes quando você fala: "Ai, essa dor é psicológica", tipo, parece que aí você tá falando que o paciente está inventando a dor. E não é isso, né? O cérebro influencia totalmente na dor do paciente, mas não é que ele está inventando a dor, sabe? Porque ainda tem muito esse estigma, né? De que você tá ficando doido, é coisa da sua cabeça. E também informar isso pro paciente de forma assertiva é importante, né? Sim, sempre explicar muito bem para o paciente, porque às vezes ele vem com dúvidas, ou igual eu mesmo, eu falei, já passou por diversos profissionais que às vezes não são especialistas na área, mas mesmo assim houve o atendimento ali,
e não explicou de forma correta o que é para fazer, como é para fazer, as orientações. E ele chega com muito medo, muita insegurança. Essa parte emocional, né, é totalmente afetada também. Isso é muito bom explicar sempre para o paciente. Ter esse diálogo paciente, fisioterapeuta, né? Pessoal, eu vou dar uma pausinha, só um intervalinho rapidinho e eu volto já já. A gente faz uma pausa rapidinha, mas já já voltamos com mais Físio e Saúde, aqui na TV Metropolitana. Fica com a gente. O podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues é um oferecimento de parceiros que acreditam no cuidado, na saúde e no bem-estar de verdade. A seguir, confira os nossos apoiadores. Nutrivida, cuidando da sua saúde mental e física com dedicação e propósito. Nutrição, psicologia e acolhimento integrados para transformar vidas todos os dias. Asa Branca Home Care, assistência domiciliar e hospitalar com excelência, humanização e conforto. Uma equipe especializada pronta para cuidar de quem você ama, no lugar onde é mais importante, em casa. Gesso Grandino, tradição, modernidade e acabamento impecável. Paredes 3D, sancas, drywall e muito mais. Lior, avaliação em intervenção no desenvolvimento infantil. Com cuidado, ciência e acolhimento, ajudamos seu pequeno a crescer com mais autonomia e confiança. Agende uma conversa. Estamos na Vila Resende, em Piracicaba. Alô Campinas e região. Notícias, eventos, cultura, turismo e tudo que movimenta o interior paulista, com informação rápida e conteúdo de qualidade. Siga no Instagram e Facebook, @Alô Campinas e Região. Acesse alocampinasregião.com.br. Mais que um portal, um canal direto com o que acontece perto de você. Estamos de volta com Físio e Saúde, na tela da TV Metropolitana. Porque aqui, cuidar é transformar. Vamos continuar. Voltando com mais um episódio, dando continuidade ao nosso episódio e falando de um assunto muito importante que é sobre dor. Mas antes disso, eu quero agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores muito especiais, a Nutrivida, clínica de nutricionista, psicólogo, Gesso Grandino, Home Care Asa Branca, o Alô Campinas e região também, que mostra tudo de mais importante, valioso, informações aí sobre Campinas e toda a região. Também agradecer ao Home Care Asa Branca e a Lior, uma clínica de desenvolvimento infantil. E mais uma vez, Milena, quero agradecer a sua participação aqui, uma fisioterapeuta que eu conheci, né, recentemente num curso que a gente estávamos, né, eu praticamente não dei continuidade ao curso de osteopatia por conta da carga horária minha de atendimento. E ela logo vai ser uma osteopata. Olha que coisa mais chique. Além de fisioterapeuta, especialista e ainda mais osteopata. Mi, então nós vamos dar uma continuidade aqui no nosso podcast. Fale um pouquinho para mim sobre mitos e verdades. Dores crônicas, eu devo manter o repouso? Nossa, não, com certeza não. Esse é o maior mito da dor crônica, né? Quanto mais você movimentar, é melhor, gente. Tipo, que seja 20 minutos no seu dia, já tem estudos que comprovam que faz muito efeito na dor crônica. Então, tipo, até mesmo na nossa pós, né? Isso. Quando foi o módulo de dor lombar, lembra que ele falou, tipo assim, antes de tudo, o top 1 para tratamento de dor lombar crônica é exercício. Depois a gente fala de osteopatia. Então, tipo, o primeiro é o exercício. Se você não movimentar, não vai adiantar nada os outros tratamentos. E muitos acham que para aliviar a dor eu preciso ficar parado, deitado no sofá. Não, ao contrário, né? Ao contrário, com certeza. E postura alinhada, né? Aquela postura ereta, alinhadinha, melhora a dor?
Mito também isso, porque a gente sempre brinca que a melhor postura é a próxima. Então, você ficar muito tempo na mesma postura vai ser muito ruim para a sua saúde. Então, já tem estudos que mostram que não existe postura perfeita. Então, você está sempre se movimentando e mudando sua postura é o caminho ideal para uma melhora da dor. Olha, gente, tá vendo? Ó, mito ou verdade aí. Fique atento a essas informações valiosas. Então, a dor crônica, o repouso, necas, né? Nada. Tá vendo? Então, vamos movimentar a atividade física. Por favor. E os hábitos saudáveis também, né, Mia? Muito Sim, importante, não é? porque é um combo, né? Não só o exercício, mas a alimentação. Não adianta você ficar comendo um monte de industrializado, refrigerante, um monte de coisa, porque vai influenciar também na sua recuperação da dor, né? E também sono. É uma coisa, né? Tipo assim, se você não dorme bem, você dorme pouco, você acorda muitas vezes durante a noite, isso vai influenciar na sua dor também. O jeito que a gente dorme influencia também na Sim, dor? também. Às vezes o paciente fica dormindo de um mau jeito ali por muito tempo, daquele mesmo jeito, e acorda sentindo dor, né? Então, você ter um sono de qualidade, você... né, diminuir as telas antes de dormir, você não comer comidas muito pesadas antes de dormir, não ficar no celular e tal. Isso vai ajudar você a ter uma melhor noite de sono, né? Tá. Voltando então um pouquinho, né? Contando um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Onde você trabalha. Você citou um pouquinho sobre o CrossFit, né? Então, você falou que você trabalha também com hora marcada lá. Isso. Fala um pouquinho mais para nós sobre isso, Mi. Então, lá eu faço diversos tipos de atendimento, tanto para dores crônicas, agudas, alguma lesão que a pessoa teve, pode ir lá ser atendido comigo. Também faço os planos de tratamento esportivos, né, de recovery esportivo, onde eu vou dar foco para o esporte que a pessoa pratica, então vai estar incluído liberação miofascial, orientações de prevenção de lesão, fazer movimentos específicos para melhora da performance esportiva, exercícios específicos de fortalecimento e mobilidade que vão estar ajudando no esporte. Também o FES, né, eletroterapia, usada para recrutamento muscular associado com exercício de fortalecimento de pliometria, de alto impacto para... pensando na performance esportiva, sessões avulsas de liberação miofascial e massagem, quem está sentindo dores aí no corpo e quiser ir lá também, atendo. E lá tem a estrutura, né, é uma mini academia que eles têm lá, então eu consigo estar utilizando do espaço para poder fazer os exercícios. E também tem a salinha com a maca, onde eu atendo também lá dentro. Gente, imagine você realizar os exercícios com o fisioterapeuta, mudando ali totalmente, né? Aliviando uma dor que você tem, corrigindo a sua postura. Depois que você fez o exercício ou antes, ganhar aí, né, uma massagem, uma liberação miofascial. Tem coisa melhor? Que você ter um fisioterapeuta especialista nisso? Que estudou sobre o movimento, que sabe ali a postura correta para você realizar determinado movimento? Não tem coisa melhor, né, Mi? Nossa, não tem. E lá você como fisioterapeuta, eu vejo muito, às vezes, em outros, né, locais na internet, no Instagram, eu não entendo muito, tá? A kinésio taping, o que você fala sobre isso, sobre a bandagem? Porque algumas informações eu vi na internet esses dias sobre aplicar kinésio previne traumas, previne luxações, estabiliza a articulação. A kinésio taping ainda tem pouca evidência científica, né? Então, a gente trabalha sempre com o que tem mais evidência científica, assim. O meu amigo número 1 é o laser. Eu amo laser pra tudo, porque tem muita evidência que ele funciona para diversos tipos de tratamento, né? O kinésio, sim, é bom. Tem muita evidência agora, só que em outra área, né? Na parte de maternidade, pós-parto, você fazer aqueles taping. Ajuda bastante, eu sei que já tem bastante evidência nessa área. Mas na área de ortopedia mesmo, tem pouca evidência em relação à dor. Então, a kinésio tem alguma evidência para estabilidade. Então, por exemplo, você teve um entorse. Aí você coloca lá o kinésio para ajudar a dar estabilidade naquela fase inicial do tratamento.
Mas em questão de diminuição de dor, eu acho que ainda tem que estudar mais para ver se realmente tem um efeito, sabe? Às vezes tem muito efeito placebo, né? Isso. Porque só de você estar fazendo alguma coisa, o cérebro já está processando tudo isso. E tem esse efeito, sim, placebo muitas vezes. Mas eu acho que precisa de mais estudos para que comprove que aquilo funciona mesmo. Isso é bacana, né? Daí, a hora que eu vi lá, falei, nossa, então se for assim, a gente aplica kinésio tape em todo mundo, não realiza movimento, né? Sim. Mas nós vemos a importância do movimento humano, né? Sim. De realizar adequadamente também, né? Com orientações. Você dá-me exemplo que um paciente é de outra cidade. Você dá orientações, se eles quiserem entrar em contato com você, agendar uma sessão, não assim uma sessão online, mas assim uma mentoria, uma consultoria de prevenção, do que deve fazer. Sim, super rola fazer isso. Normalmente é mais presencial que eu atendo por causa da demanda mesmo. Mas, assim, super dá pra fazer. Dá pra mandar cartilha, que a gente faz, né, já com os pacientes presenciais, de estar enviando essas cartilhas. Dá totalmente pra fazer de modo online, né? Então, super rola. Tá. Passa um pouquinho para eles, né, o seu contato. Você tem redes sociais, Sim. para eles acompanhar você nas redes sociais. Porque eu falo que as redes sociais, elas chegam para o mundo inteiro, né? O Instagram, o Facebook. Então, quem quiser acompanhar, Sim. seguem ela, veja esse trabalho impecável, humanizado. Vocês veem que eu levo, né, o legado muito de trazer os profissionais aqui humanos, né? Antes de ser qualquer profissional, ser um bom ser humano. Então, isso faz a diferença do trabalho da Milena também como fisioterapeuta. Então, para tratar, para prevenir, faz toda a diferença. Faz. Passa as redes sociais, o Passo. seu contato, Mi. Passo sim. O meu Instagram é @fisiomilenadiel, é D-I-E-H-L, que é meio dificinho o sobrenome. Eu tô trabalhando lá no CT do Engenho, então quem quiser também segue o Instagram deles, acompanha lá. E no meu Instagram, na bio, já tem o link que vai direto pro WhatsApp, então pode mandar mensagem e entrar em contato caso precisar. Isso. E atendimento a domicílio você faz também? Faço também. Tenho alguns pacientes que eu atendo a domicílio. Tenho maca, todas as coisas. Faço liberação bifacial. Normalmente para pacientes idosos que não conseguem sair de casa, eu vou também para atender. Então, dá para marcar sim. Às vezes, o paciente apresenta uma dor muito intensa, Isso. não consegue, né, movimentar ali. Então, você faz todo o atendimento a domicílio também. Faço também. Uhum. Olha que bacana. Às vezes você não consegue sair por uma dor ou por ser idoso, né? Por uma incapacidade ali motora. Então, ela faz todo esse atendimento domiciliar. Isso é muito bom. Sim, né? facilita, né? Mi, fala um pouquinho para mim. Quem é a Milena por trás de um jaleco? Vamos dizer assim. Vamos esquecer um pouquinho a físio, né? Diz pra mim quem que é a Milena. Olha, às vezes é até difícil separar, né? Porque a gente vive tanto em função do trabalho, a gente trabalha tanto, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito de praticar atividade física. Então, quando eu não tô atendendo, eu tô fazendo atividade física. Gosto de yoga, gosto de academia, Velocity, amo ir na Velocity. Então, eu sempre tô fazendo alguma coisa, estando com a família. Então, essa sou eu, assim. Eu gosto bastante de estar com a minha família e aproveitar os momentos. Porque eu acho que também, se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro, né? Então, eu acho importante também ter esse tempo para cuidar da nossa saúde mental, né? Isso é muito bom, né? A gente tem um tempinho para nós. Eu sempre falo isso, pessoal. Mas quem vê, eu tenho super tempo, tá? Não, Mas você é a gente, pessoa assim, que tem menos tempo que eu conheço. Se não tem pessoa que tem menos tempo. Eu Não, precisava ter umas 72 horas eu no preciso dia. contar um detalhe aqui. Lá na pós, quando eu conheci ela ia atender. A pós começava 8 horas. Ela ia atender 2 pacientes antes de começar a pós. Eu falava, não, amiga, você não... Como?
Como é você isso faz isso? mesmo, né? Os atendimentos diariamente não tem nem como deixar, né? Então, são pacientes todos os dias. Eu ia atender um paciente às 6, o outro às 7, e depois eu ia para pós, né? Porque a gente tem responsabilidade, né? Então, não Sim. tem como... Às vezes, eu tenho um folguista que me auxilia, mas às vezes não tem como ele ir, então eu não vou deixar meu paciente sem atendimento, Sim. né? Então, a carga, a sobrecarga nossa também é muito importante. E eu preciso entrar no exercício também, né, gente? Sim. Olha lá, tá falando sobre dor, estou com dor, até vou depois marcar uma sessão com você para poder dar uma avaliada nessa lombar, né, para poder tratar antes que piora. Precisa, muito. Né? Então, a importância de tratar, prevenir, tratar para depois não piorar essa dor Ainda e não, mais, né? não limitar mais ainda esse movimento meu, né? Sim. Porque como é muito intenso nas atividades com os pacientes, na fisioterapia, então eu não posso deixar chegar no limite como muitos pacientes, né? Muitos pacientes deixam, vou deixar, uma dorzinha. A hora que vê, já tá com praticamente falta de movimento por conta da dor intensa ali, né? E muitas vezes os pacientes são informados, né? E tem uma crença de que sentir dor é normal. E isso é importante também dizer. Sentir dor não é normal. A dor, por mais de 3 dias, o seu corpo tá te avisando. Alguma coisa tá acontecendo. Então, sentiu dor por mais de 3 dias, procure um físio para te ajudar. Isso é muito importante que você falou, né? Sentiu dor por mais 3 dias não é normal. E dor, gente, é uma coisa gostosa? Não, né? Dói, né? Então não é bom. Se você tá com dor, é alguma forma que o corpo tá reagindo, tá mostrando para você que não tá legal, né? Sim. Se for assim, né? Acaba que vamos sentir dor e acabou. Vai E levando, não. né? Isso, e tem muitos que acontece isso. Uhum. Que chega para o fisioterapeuta a hora que tá ao extremo. É a maioria, E né? daí quer, em uma sessão, que o coitado do fisioterapeuta tire toda a dor de 2 anos sentindo dor, né? E é difícil. Nossa, isso é muito comum. Não é muito comum, Mi? Né? Nossa. Acaba tendo... quanto tempo faz que o senhor sente dor? Uns 2 anos. Mas por que não procurou um fisioterapeuta? Porque a dor tava bem pouquinho, pensei que ia passar, tomei um anti-inflamatório, né? Sim. E foi levando. E hoje não tá conseguindo andar, porque tá limitado o movimento ali por causa de dor. Aparece muito disso lá, Mi? Muito. É o que mais aparece, né? Porque eu acho que ainda falta muito essa conscientização dos pacientes, né? De entender que, tipo assim, o seu corpo é a sua prioridade. Sem o seu corpo, você não consegue realizar nenhum sonho. Então, tipo, não adianta... às vezes, a coisa mais importante da sua vida é o seu corpo. Porque não tem família, não tem trabalho, não tem nada se não tiver você. Então, tipo assim... E ainda acho que falta bastante essa conscientização das pessoas para procurar antes, né? Porque às vezes a pessoa prefere gastar com qualquer outra coisa, menos com a saúde dela. Isso, a maioria, né? Sim. A maioria, até mesmo nós profissionais, estamos tão intenso ali que fala, tomar um remedinho pra dor, já vai passar. Só que amanhã persiste a dor. Porque não é o remédio que vai aliviar a dor, porque a sua dor já vem vindo Não trata já há a muito causa tempo. da dor, né? Isso, perfeito, ó. Não trata a causa da dor. Você trata ali só a dor no momento, mas a causa. Por que tá vindo essa dor? Por que você está sentindo essa dor? Sim. Por algum motivo. Sim. Né? Por uma postura, né? Muito carregando, que nem eu. Carrego muito paciente, movimento muito repetitivo. Sim. Né? Ou alguma doença que tá vindo associada, que tá limitando ali, causando dor. Né? Então, acaba que você vai se esquecendo. Na hora que você vê, já tá instalado uma dor crônica, que vai ser um pouquinho mais difícil, mas não impossível de um bom fisioterapeuta tratar. Sim, né, isso Mi? mesmo. Isso é muito bom você procurar antes, né, a prevenção, isso que eu sempre falo. Sim. Melhor prevenir do que remediar, né? Então, você tratar, prevenir do que tratar aí de uma dor já instalada há anos e anos e querer que em 1, 2 sessões Melhore o fisioterapeuta tudo, né? faça mágica, né? Sim. Nem milagre vai aliviar. Então, precisa de um fisioterapeuta bem capacitado, especialista na área. Isso que eu sempre falo. Cada diagnóstico tem um especialista que vai tratar. Minha área, respiratória, neurologia. Procure um fisioterapeuta especialista naquilo. Senão você vai levando e não vai tratar a causa. Só vai tratar ali o momento, né? Acabou e pronto. A mesma coisa em dor. Um especialista. Nos exercícios, para te orientar. Eu quero fazer um agachamento, tá?
mas tá doendo muito minha lombar na hora de agachar. Tá errado. Então, É, porque às vezes... uma coisa que você falou de agachamento agora já veio várias coisas na minha cabeça, né? Que os médicos falam que não pode agachar. Nossa, quanto eu já ouvi isso? Você não pode agachar. Eu falo assim, você vai fazer xixi como, então? Você vai sentar no vaso sanitário como? Agachamento é um movimento natural nosso, né? Então, não existe isso, aí você não pode. Você sim tem que corrigir o que você tá fazendo. Porque muitas vezes o paciente joga o joelho pra frente, inclina a lombar e não joga o peso pro glúteo e faz o exercício de forma correta. Então, é isso que a gente tenta corrigir e orientar o paciente na sessão, né? falando um pouquinho, eu vou falar da minha dor, tá, gente? Aproveitar, né? Particular aqui, né, gente? Lógico, né? Você acha que eu ia deixar? Eu sinto muita dor na lombar, né? Uhum. Ó, tô sentada aqui, tô sentindo dor. Tem lógico, eu tenho que passar por uma avaliação, né? Sim. Um especialista como você, para poder avaliar, ver o que tá acontecendo ali. Tem algum exercício, algum alongamento que eu possa fazer em algum momento que tiver uma dor muito intensa? Sim, eu sempre gosto de testar os movimentos que aliviam ou que pioram essa dor. Então, fazer os movimentos da lombar, né? Flexão, extensão, ver o que melhora essa dor e aí fazer algum exercício relacionado a isso. Um que eu gosto muito e que ajuda a maioria dos pacientes é o de 4 apoios, que faz o gatinho, a vaquinha e... Sabe qual que eu tô falando? Sei. Pelo jeito alivia bastante, né? Esse é um dos melhores, assim, que dá certo para 90% dos pacientes. Mas o certo, assim, é fazer a avaliação correta dos movimentos que pioram e melhoram para traçar um plano de tratamento aí, para ver quais são os melhores exercícios. Já vou marcar, hein? Você que está aí assistindo esse podcast com essa fisioterapeuta maravilhosa, especialista em movimento, em dor, também aproveita e marca uma sessão. Você que está aí, sentado no sofá ou andando no carro e está assistindo esse podcast tão especial, que é um tema muito importante, quem não sente dor. Procure o contato da Milena. Mi, deixa de novo suas redes sociais, tudo certinho. @fisiomilena.diel. E lá tem o seu contato, né? Tem o número do WhatsApp lá. Lá na bio, já. Isso, na bio tem o link e também o CT do Engenho, que lá você me encontra também, @CT do Engenho. Lá, gente. Então, você que tá sentindo dor ou que quer começar, né, fazer exercícios lá no CT. Lá, tem uma fisioterapeuta particular, que é coisa mais linda que isso. Sim. O fisioterapeuta avaliar o seu movimento e ainda prevenir futuras dores aí que possa auxiliar. Mi, nós estamos encerrando esse bate-papo tão especial. Eu amei. Que mensagem você dá para quem quer seguir essa área que você hoje atua? Olha, eu acho que primeiramente tem que gostar muito, tem que amar, porque, assim, é uma profissão linda, muito gratificante, mas é uma profissão que a gente trabalha muito. Então, né, ataque eu digo, então, mas eu trabalho 10, às vezes 12 horas no dia. Então, é muito cansativo. Então, você tem que realmente gostar daquilo que você faz, né? E procurar sempre estudar, tem que gostar de estudar, porque se não gostar não adianta. Eu já fiz uma pós, tô na segunda agora e tô sempre fazendo curso, estudando. Então, a gente tem que deixar um tempo também da nossa agenda para estar estudando, porque a saúde muda muito, tem muita coisa nova chegando. E para você ser um fisioterapeuta referência, né, você tem que ter as novidades ali, o que tá melhor no momento, com evidência científica, para trazer para os nossos pacientes, né? Então, eu acho que é isso. Tem que se dedicar e gostar da profissão. Não tem outro segredo, estudar. Essa faz a diferença, né? Você nunca ficar estacionado. Sim, né? não Você pode ser sempre acomodado. Se aprimorar, estudar. Porque igual a Mi falou, né? Sempre tem técnicas novas, artigos novos. Sim. Às vezes, coisas que usava anos atrás, hoje já, de tantos estudos, evidências novas, acaba, né? Que não é mais utilizado. O choquinho é um exemplo, né? Isso, ele é de estimulação com choquinho, né? Então, assim, essa faz a total diferença de um profissional que ama o que faz e estuda diariamente para levar o melhor resultado e tratamento para o seu paciente. Sim. Quero agradecer, Milena, pelo ter aceito esse convite. Tá? É uma honra ter você aqui.
né? Por mais que você seja nova de formação, você tem uma bagagem aí, né? Estudiosa, sempre se atualizando na área. Gratidão por ter aceito esse convite, viu? Ai, tá, foi uma bênção ter te conhecido. Eu amei participar e agradeço demais. Ah, obrigada. E eu vou marcar uma consulta com você, viu? Gente, a gente se encerra aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, Clínica Lior, Clínica de Desenvolvimento Infantil, Nutri e Vida, com o psicólogo, nutricionista, muito bem capacitados para poder atendê-los. Gesso Grandino, Alô Campinas, também traz informações da região, Campinas e região. Asa Branca Home Care também. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu amei. E não perca os próximos capítulos. Tchau, tchau. Tchau. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Físio e Saúde. Foi um momento de aprendizado, troca e conexão. O podcast Físio e Saúde foi um oferecimento de Nutrivida, cuidando da sua saúde mental e física com dedicação e propósito. Nutrição, psicologia e acolhimento integrados para transformar vidas todos os dias. Asa Branca Home Care, assistência domiciliar e hospitalar com excelência, humanização e conforto. Uma equipe especializada pronta para cuidar de quem você ama, no lugar onde é mais importante, em casa. Gesso Grandino, tradição, modernidade e acabamento impecável. Paredes 3D, sancas, drywall e muito mais. Lior, avaliação e intervenção no desenvolvimento infantil. Com cuidado, ciência e acolhimento, ajudamos seu pequeno a crescer com mais autonomia e confiança. Agende uma conversa. Estamos na Vila Resende, em Piracicaba. Esses são os nossos parceiros, que acreditam na força do cuidado e na importância de levar informação com empatia e propósito. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo episódio. Toda quarta-feira, às 7h30 na TV Metropolitana ou no canal @Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Físio e Saúde, porque cuidar é transformar.